Você quer saber tudo sobre eventos corporativos? Então vem comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Dani Martins, eu sou produtora de eventos, trabalho nesse meio há mais de 20 anos e há 10 anos ministrando cursos pelo Brasil todo e falando um pouco mais sobre os bastidores da produção. Bom, depois desses 2 anos de pandemia, eu resolvi focar o meu curso agora, esse novo workshop, no tema eventos corporativos. Mas Dani, por que só eventos corporativos? Porque é o evento mais completo que existe no mercado. Então, a partir do momento que você está apto a produzir um evento completo, fatiar isso e ir para outras áreas fica muito mais fácil. Porque o evento corporativo é o único evento que nos permite ter todos dentro de um só. Então, dentro do evento corporativo, a gente tem o evento social, a gente tem shows, a gente tem a parte de entretenimento e a gente tem o próprio corporativo, que são os eventos que são as convenções, as palestras, as rodadas de negócios. Então, para aprender a fazer um evento completo como esse, você precisa, de fato, estar focado. Então, é essa a ideia nesse novo workshop, Produza Eventos Corporativos. Eu, Dani Martins, com mais de 20 anos de experiência no mercado e hoje especialista em eventos corporativos, vou estar compartilhando com vocês durante aí 8 horas, um dia completo aí na sua cidade, falando sobre todo o passo a passo, todos os detalhes. Desde a montagem, a execução, a questão da desmontagem, que também é super importante, o pós-evento e 90% do nosso tempo vai ser falado sobre a pré-produção. Por que 90% do tempo a gente vai falar sobre a pré-produção? Mas, Dani, a execução, né, a parte da montagem também são importantes. Sim, mas uma pré-produção bem feita garante que o seu evento rode tranquilo e você esteja ali apto somente para as questões que surjam de última hora ali, de acordo com a necessidade do teu evento. Então, estar preparado, trabalhar bem uma pré-produção para que no dia você realmente só execute, vai fazer toda a diferença. Então, 90% desse curso é dedicado a falar sobre o planejamento, sobre a pré-produção, questão de criação, o passo a passo, a organização, checklists, tudo aquilo que você, de fato, precisa ter ali em mãos para executar um evento corporativo da melhor maneira possível. Outra questão. A gente também vai falar sobre o indivíduo produtor, o indivíduo profissional de eventos. É ele que vai realmente também ali conduzir tudo. Eu costumo dizer que eventos são feitos de pessoas para pessoas. E se você não gosta de pessoas, então não trabalhe com eventos. E a principal ferramenta, a principal atitude de quem trabalha com eventos, né, é gerir pessoas. Então, ter jogo de cintura, falar um pouquinho mais sobre as habilidades, toda a questão das características desse profissional, quais são as ferramentas necessárias, né, por onde começar. Então, isso também vai fazer muita diferença nessa tua jornada. Quais são os benefícios deste curso, né, deste workshop? Por que eu devo fazer, Dani? Qual que é a vantagem que eu levo em fazer um workshop sobre eventos corporativos? Atualização de mercado. Então, se você já é produtor ou realmente trabalha em agência, atendimento, quiser entender um pouco mais, olhar para o mercado como ele está agora pós-pandemia, vai ser super válido para você fazer essa reciclagem. O principal, networking. Nessas turmas a gente acaba encontrando muitos profissionais do mercado. A gente tem toda uma questão dessa troca ali que existe entre as pessoas. Independente de onde ele for ser realizado, sempre tem pessoas da região ou, quiçá, do Brasil todo. Então, esse benefício eu acho que é o mais importante. E também a questão de entender o modus operandi, né? Eu costumo dizer, né, que então você vai entender o modus operandi de um outro profissional. Então, ter esse olhar para um outro profissional que talvez tenha tanta experiência quanto você, ou até mais, ou até menos, mas vai te ajudar a talvez solucionar problemas que, quer queira ou não, um produtor de eventos é solucionador de problemas e a gente ter essa tranquilidade em ter opções até para resolver esses problemas que vêm ali no decorrer de um evento. Então, dentro dos benefícios, os principais que eu posso citar são esses. Mas aí muita gente me pergunta, né? Às vezes eu abro enquetes ali no Instagram e as pessoas me perguntam
sobre a questão de certificado, se tem material, apostila, alguma coisa do tipo. Gente, nada disso é mais importante do que, de fato, você aproveitar o momento e você pegar todo aquele conhecimento que foi transmitido e aplicar. Então, ninguém sai produtor de eventos de dentro de uma sala de aula. Assim como um médico também não sai da faculdade, um médico, ele precisa praticar, ele precisa fazer uma residência. Então, o produtor, se ele tiver a parte teórica, pelo menos o básico ali, pelo menos uma base, né? Ele com certeza vai ser um profissional que vai se diferenciar no mercado, principalmente para quem está entrando no mercado. E aos que já estão por aí, reciclar, trocar contatos e aprender como as outras pessoas estão solucionando os problemas por aí também é super interessante. Então, dentro dos benefícios, a gente pode citar esses itens e sim, há o certificado, tem o material complementar, eu compartilho todos os meus documentos, né? Então, checklists, tempos e movimentos, todos os documentos que facilitam o meu trabalho e façam com que, de fato, o job fique muito mais fluido. Então, a gente só precisa, de fato, saber também usar essas ferramentas. Não adianta eu encher vocês de papelada e vocês não saberem utilizar. Então, muita gente também às vezes fala, Dani, me vende esses documentos. Não vai fazer sentido se você não souber realmente aplicá-los, né, utilizá-los. Então, no decorrer do curso, a gente também fala um pouquinho sobre isso. Uma vantagem que acaba sendo um diferencial, de fato, desse workshop, né, de todos os cursos que eu faço, são as análises de currículo e portfólio. Então, todos os participantes podem entregar esse material. Eu dou dicas de como se construir um currículo voltado para o mercado de eventos e trabalhar esse portfólio, como abordar as agências, como ser visto pelo mercado. Então, isso acaba sendo uma consultoria ali meio que pessoal mesmo para o profissional, né? Para a empresa em si, não dá para avaliar como um todo, porque aí entra num outro processo, um processo de mentoria, mas essa análise de currículo e portfólio do indivíduo produtor, né? Do freelancer, eu faço, né? Vem essa troca e vai com bastante dicas ali. Isso é super interessante de ter e que faz diferença também para a galera que está aí precisando se posicionar e trocar. E aí as pessoas também me questionam e falam, Dani, mas existe currículo em eventos? Sim, gente. O mercado cada vez mais está se profissionalizando, as agências pedem esses documentos e saber abordar, não entregar um currículo como qualquer outro, vai fazer diferença na hora da escolha desse profissional. E você pode ser escolhido muitas vezes pelo seu currículo. Então, vale a pena mesmo. Então, esse diferencial da análise de currículos e portfólios do indivíduo, né, do produtor, do profissional de eventos, está incluso e vai acontecer ali ao longo de uma dinâmica dentro do workshop. E Dani, quais são as pessoas que estão aptas a fazer esse curso, né? Existe um pré-requisito? Não. No mínimo, óbvio, 18 anos e pessoas amantes de eventos, mas não amantes de eventos para curtir, tá, galera? Apesar que às vezes a gente acaba encontrando com algumas pessoas que vêm com essa intenção. Se você vir com essa intenção para o meu curso, achando que trabalhar com eventos é fazer festinha, você vai embora para casa muito decepcionado, porque não é isso que vai acontecer. É um trabalho sério, como qualquer outro, e eu levo isso muito a ferro e fogo. Então, são super bem-vindos os entusiastas, né, interessados em trabalhar com eventos, né, em entrar para essa área. O pessoal que trabalha com cerimonial, então o pessoal que está acostumado a fazer formatura, premiações, casamentos, né, coquetéis, esse pessoal tem um viés muito forte dentro de eventos corporativos e muitas vezes não sabe como migrar para a área de eventos corporativos. Então, são super bem-vindos também. Profissionais de RH e marketing que muitas vezes dentro das empresas precisam fazer os seus eventos, então são profissionais que fazem eventos, mas atuam como recursos humanos e marketing. Então, esse pessoal tem um viés muito interessante e vai poder entender de fato até como contratar melhor uma agência, como contratar melhor um produtor. Então, são super bem-vindos esses profissionais contratantes, digamos, né? Não necessariamente são pessoas que vão para campo e que atuam diretamente com eventos, mas muitas vezes contratam agências e produtores para fazer as suas convenções, enfim, todos os eventos da empresa. Então, esses profissionais também são super bem-vindos. E os macaco velho de guerra aí, que também estão com uma jornada longa aí de 10, 15, 20 anos, são super bem-vindos, inclusive para trocar conhecimento. A gente sempre tem a possibilidade ali de abrir para cases, enfim, os profissionais que já estão no mercado e que precisam ou querem, né, realizar essa reciclagem, né, e aprender um pouquinho mais e trocar, compartilhar conhecimento ali com a gente. Então, não tem uma descrição, algo específico, um pré-requisito em si para poder participar
participar do curso. Então, se você quer trabalhar com eventos de uma maneira séria, se você quer viver de eventos, vem comigo, você vai ser super bem-vindo também. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os tópicos desse workshop Produz Eventos Corporativos. Eu não gosto muito de detalhar esse tipo de assunto, porque eu gosto bastante também de sentir a turma e caminhar. Então, quem já esteve nas minhas turmas vai estar participando aí dessas próximas turmas, conhece esse meu lado mais de feeling, né? E de sentir a necessidade. Então, a partir do momento que eu identifico quem está ali na sala, a gente tenta sentir um pouquinho das dores e das necessidades e levar para o caminho. Afinal, em 8 horas, compartilhar um conteúdo tão extenso e tão profundo é muito pouco tempo. Então, eu tento ao máximo dar overviews ali e dar dicas, né, realmente de caminhos para vocês andarem, né, e saber onde ir de forma mais assertiva. Então, são mais de 20 anos de experiência, bati muita cabeça. Eu costumo dizer que se tivesse tido alguém como eu me ensinando lá atrás, nem que se fosse um conteúdo, uma dica, talvez eu não teria sofrido tanto, mas também eu não teria conteúdo, né, e experiências para compartilhar com vocês. Então, a gente tem que também ser muito grato a todas as pedras que vêm no caminho, que com elas a gente constrói as nossas escadas, né? Mas, quando a gente fala em tópicos, é bacana para vocês entenderem. Apesar disso tudo, tá descrito aí no link de inscrição para o curso. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, eu vou até ler aqui. Então, a gente parte do início de falar um pouco sobre quem de fato é o profissional de eventos, né? As características, as necessidades, ferramentas, áreas de atuação. Então, isso é o princípio básico ali para você identificar em que momento você está, quem é você e para onde você vai. Daí a gente vai entrar, lógico, em conteúdo. Eu vou falar um pouquinho de alguns cases, né? Apresentar de fato todas as possibilidades ali dentro do mercado de eventos corporativos, para quem você pode prestar serviço, se você faz um evento próprio, se você é agência, se você é um profissional freelancer. Então, a gente identificar quais são de fato as possibilidades de se atuar dentro desse mercado, né? E aí a gente entra na pré-produção de fato. Então, a pré-produção, que é, né, o coração ali, a alma do evento, né? Então, como eu disse, é 90% ali do evento. A gente tem todos os passos e processos dessa fase. Então, desde a escolha de fornecedores, né, a escolha do local, o tipo de evento, quais são as necessidades para cada formato ali. Então, se é uma premiação, se é uma convenção, se é uma palestra, se é uma feira, se é um treinamento. Então, a gente tem que ir identificando e aí a gente vai fatiando, né, e abrindo ali essas possibilidades para vocês enxergarem. E tudo isso, né, com planilhas, checklists, e diversos documentos que eu acabo compartilhando com vocês. Então, a gente fala também sobre taxas. Eu falo um pouquinho sobre alvará, eu não sou especialista nisso, mas todas as taxas e documentações que são necessárias, principalmente dentro de pavilhões ou alguns locais de eventos que fazem essas exigências, né, de documentação para a gente. A questão de muitas vezes a gente prestar esse tipo de serviço dentro de fábricas, né? Então, existem muitos clientes que têm os seus centros de convenções ou auditórios dentro das próprias fábricas. Então, existe uma série de processos e exigências ali dessa empresa, desse contratante. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, porque isso muitas vezes pode até onerar a tua planilha lá na frente. Então, eu dou dicas, detalhes, a gente fala sobre as taxas, as necessidades ali. Tá? E diversas dicas que ao longo do decorrer ali a gente vai poder falar. Isso tudo ilustrando com planilhas, enfim, trocando ali cases para ficar mais fácil a absorção do conteúdo pelos participantes. A gente entra também no processo de montagem. Então, a montagem, depois de tudo idealizado, depois de tudo contratado, a gente tem que ir para a montagem. E ali a gente precisa pensar detalhadamente em todos os tempos e movimentos. Então, a gente detalha isso tudo. Muitas vezes a gente faz um cronograma inverso para que, de fato, as coisas cheguem nos horários mais adequados. A gente tem questões, por exemplo, em pavilhões com elevadores. Então, a gente tem que saber a utilização, medidas. Então, a gente vai detalhar tudo isso. Isso é bem importante. Questão de EPIs, né? A segurança do pessoal que vai estar trabalhando, documentação da galera que vai trabalhar. Então, como contratar, como lidar com carregadores, pessoal de montadora. Quando você vai para um pavilhão, por exemplo, né? Você é só mais um stand de uma feira que tem, sei lá, 100, 200 stands.
participantes. Então, como atuar ali, a gente ter essa preocupação com a segurança das pessoas, né? E ali a gente vai ter também um checklist do que levar. Então, eu mostro a minha mala de produção, eu compartilho com vocês algumas ferramentas imprescindíveis para ter ali que pode ajudar a gente em qualquer momento, né? E os detalhes todos que você precisa ficar atento, de fato, para não ter problemas durante essa fase. Então, eu costumo dizer que eu sempre trabalho na pré-produção com uma questão preventiva. E eu falo que não é preventiva de acidentes. Óbvio que existe essa preocupação, mas aí a gente vai ter um brigadista, um bombeiro lá para fiscalizar isso tudo, né? A questão pessoal de cada um, a orientação que a gente dá, mas esse preventivo é preventivo de BO, preventivo de problemas. Então, a maioria das vezes, alguns problemas são meio que a gente já, que tem experiência, né? A gente já sabe que aquilo ali pode vir a dar errado. Então, na hora de solucionar esse problema, quem vai ter que correr é a produção. Então, você já ter o plano B, plano Z, como a gente costuma dizer, para, de fato, solucionar aquilo, vai fazer muita diferença. Então, não tenha dúvida que aprender com os erros dos outros, né? Ou eu acabo aprendendo com os meus próprios erros, faz muita diferença, nos traz bagagem, nos traz experiência, mas fazer com que, de fato, você não perca tempo, né? E não erre, então, isso vai facilitar. Então, a gente, durante esse período da abordagem sobre montagem, a gente vai falar sobre alguns cases de insucesso. Então, isso faz com que a gente aprenda de forma mais clara, né? Então, é bem interessante. Aí, de fato, a gente vai para a parte de tópicos falando sobre execução, né? Então, é o operacional. Eu costumo dizer de, execução. E muita gente confunde isso com a produção executiva. A produção executiva, a gente está lá na pré-produção. E isso eu detalho, de fato, os tipos de profissionais que nós temos ali dentro do mercado de eventos corporativos para ficar mais fácil para vocês, uma vez que eu já comentei que você consegue se posicionar, saber onde você está, quem você é ali dentro desse mercado e para onde que você pode ir. Tá? Então, no dia ali do operacional, quais são as dicas, né? Então, a gente vai preencher um checklist juntos, a gente vai sair pensando, né? Botar a cachola mesmo para funcionar, para identificar, de fato, quais são as necessidades para o dia. Então, a gente meio que entra numa imersão de identificar, a gente já mais ou menos entrando nesse meio tempo ali, né? De sair da pré-produção para a montagem e para a execução. E o decorrer e como estar apto, né? A resolver os problemas que surgem de última hora. Então, vai ser toda uma questão da execução e do operacional durante o decorrer do evento. Então, enquanto tem público, digamos assim, né? Então, enquanto tem público, isso é o operacional do evento, tá? E falaremos sobre desmontagem. Montagem e desmontagem. A gente brinca, né? A hora do derruba. Então, na hora do derruba, a gente tem toda uma preocupação, de novo, com a questão da segurança, mas a gente também precisa ter um cronograma, né, um tempos e movimentos de desmontagem. Se não, imagina que loucura é todos os fornecedores chegando ao mesmo tempo, querendo desmontar tudo. Dependendo do lugar que você estiver, a gente tem limitação com relação a horários, barulho. Então, em hotéis, a gente tem limitações. Então, tudo isso precisa ser visto lá na pré-produção. E aí, no dia, depois que acaba o evento, a gente contorna ali, né, todas as situações que podem ter tido. Por exemplo, alguma avaria no local, existem as vistorias que a gente faz, né, precisa fazer a limpeza do local, ou então realmente é só retirada de equipamento e aí, de repente, some uma cadeira ou quebrou uma cadeira. Então, é essa hora que a gente tem que estar bem atento. Geralmente está todo mundo cansado e para não ter aquele problema de depois que chegou lá no galpão do fornecedor de cadeira, ele fala, olha, faltou uma cadeira e você não estava atento, não contou e de repente essa cadeira nem faltou. E não é nem maldade do fornecedor, mas às vezes ele perdeu essa cadeira no caminho ou ele largou essa cadeira e depois você vai ver essa cadeira ficou lá. Então, a gente ter atenção a esses pequenos detalhes para ter uma desmontagem sem onerar a planilha, sem causar prejuízo para o nosso cliente também, tá? E aí a gente também precisa entender de fato como funciona. Então a gente vai simular um evento e a gente vai ir colocando todas essas situações, tá? O pós-evento. O pós-evento muita gente não faz. Eu acredito que se metade do mercado fizer, ainda é muito, sabe? A gente tem muito essa questão de, beleza, entreguei, tchau, vou embora e que vem o próximo, sabe? A gente não fideliza o cliente com isso. Então, fazer um pós-evento, conversar sobre o que deu certo e o que deu errado, não fugir do problema, porque
é meio que impossível a gente fazer um evento e não ter problema, mas aí a gente, de fato, estar apto e saber como conduzir a solução desse problema é o que vai fazer diferença. Então, mais uma vez, sempre ilustrando com cases, com muito material, com situações, né, com vídeos, para que vocês aprendam de uma maneira muito mais clara ali, objetiva, para que vocês saiam, de fato, desse curso com um norte mais assertivo, né? Eu não vou ficar de enrolação, eu não vou ficar só falando das camadas superiores, né? A gente vai aprofundar e dar cases reais, que eu acho que é a melhor maneira, a maneira mais lúcida aí de ensinar, né? Então, eu aprendi muito com os meus próprios erros e compartilhá-los vai fazer com que vocês aprendam. Então, quando a gente entra para o pós-evento você vai, de fato, mensurar o que deu certo e o que deu errado. Não é só encher de frufruzinho para fazer foto, faz aquele videozinho de after e tal e entrega para o cliente. Olha que sucesso seu evento. Não, vamos pontuar o que deu certo, o que deu errado. Aqui a gente poderia ter gasto menos, exageramos na contratação de tal coisa, para que você, de fato, fidelize. O que é gostoso de trabalhar com evento corporativo é justamente isso. São eventos que geralmente acontecem todos os anos. Então, eu tenho clientes que eu atendo há 8 anos, há 6 anos, há 5 anos, que são clientes que ficam fiéis, porque já confiam no meu trabalho e tem todo esse trabalho de um pós-evento também, onde a gente juntos pensa em soluções para um próximo ano, uma vez que a gente trabalha junto. Então, o pós-evento se torna super importante e fazê-lo, mesmo que você seja um freelancer, eu falo isso, de você fazer e às vezes você não precisa nem passar para frente, porque muita gente às vezes nem pede ou nem quer receber esse material, mas guarda para você, amanhã ou depois você é chamado de novo para esse job, você vai lá, cara, e pega todas as anotações, você vai pegar todo esse conteúdo e vai olhar e vai falar, caraca, deu certo, sabe? Tipo, isso aqui deu certo, deu errado, então vamos pensar de uma outra forma. Então, aprenda, né? Tenha esse costume de fazer um relatório de pós-evento para que você consulte-o em próximas edições ali daquele evento, enfim, em outras possibilidades ou até mesmo para outros eventos. Então, de tópicos, a gente tem toda essa questão. Então, a gente vai falar do produtor, a gente vai falar de pré-produção, montagem, execução, que é o operacional, desmontagem e pós-evento. Então, a gente tem esses tópicos aí para trabalhar dentro do mercado de eventos corporativos. E aí, falando sobre cada uma das possibilidades ali, que às vezes a gente tem só um treinamento, mas às vezes a gente tem treinamento, show, a parte de social, com premiação, coquetel, cerimônia, enfim, é bem complexo, é bem completo, é bem profundo. Então, vem comigo para esse workshop, Produz Eventos Corporativos, falando aí, de fato, sobre as necessidades e cada detalhe de um evento corporativo. Uma das perguntas que eu recebi foi o questionamento do porquê de falar só sobre eventos corporativos. Isso já é uma questão que desde 2018 eu vim me aprofundando no mercado de eventos corporativos e eu não atuo mais com shows. O meu curso anterior, Os Bastidores da Produção de Eventos, eu falava de eventos como um todo, mas realmente, de fato, eu me aprofundava no evento corporativo. E dali do evento corporativo, cada uma das pessoas tinha como adaptar. Mas realmente não é focado em shows, nunca foi, né? Então, agora trazer esse tema é, de fato, deixar claro e ser mais objetiva e ir de encontro ao que eu tô vivendo, né? Então, assim, tenho experiência com shows? Tenho, mas há já alguns anos sem atuar na área, eu não me vejo com propriedade para falar de fato sobre o mercado de shows. Ainda mais depois de 2 anos de pandemia, onde o mercado teve que se reinventar e muita coisa mudou. Então, esse tema, eventos corporativos, é muito forte para mim, porque existem algumas questões também que o mercado talvez enxergue, mas não seja tão claro e tão objetivo para as pessoas. Óbvio que, por mais que seja o mercado que mais se paga, né? A gente tem ali uma questão do budget, certo, né? Então, a gente tem a verba específica ali para aquele tipo de evento. Então, a gente não depende de vendas de ingressos quando a gente está falando de um evento corporativo privado, porque existe ele público também, e eu vou detalhar isso no workshop. E a gente ter essa consciência de que, assim, ele é maior fatia do mercado de eventos. São os eventos que acontecem de janeiro a janeiro. 90% tem demanda todos os anos ou mais que uma vez por ano. Então, são eventos que vão desde uma reunião para 6 pessoas num hotel XYZ ou com viagens de incentivo e que envolve, às vezes, uma planilha muito mais gorda, digamos assim, do que um show para 1.000 pessoas. Então, a gente precisa saber entender a diferença desse mercado para a realidade do mercado de shows
shows e entretenimento. Shows e entretenimento existe uma dificuldade muito grande com relação a fechar, de fato, né, a conta ali. Então, porque muitas vezes é uma verba de patrocínio ou nenhuma verba de patrocínio, e aí a pessoa ainda depende da venda de ingressos para poder pagar todo mundo, para fazer a coisa acontecer e ter um lucro, às vezes, muito pequeno ou, muitas vezes, tomar prejuízo. Então, por isso que eu falo que o mercado de eventos corporativos é a melhor fatia do mercado. A gente tem uma demanda ali anual, a gente tem de janeiro a janeiro, a gente não para, e vão de pequenos eventos até micro eventos a macro eventos, como convenções para 50 mil pessoas, como eu já fiz dentro de estádio de futebol. Então, a gente precisa entender que é um mar sem fim, tem mercado para todo mundo. Eu até tenho uma listinha aqui que eu vou ler para vocês, que de fato é o que está na descrição do curso. Não? É o evento mais completo de todos. Ele tem shows, tem eventos sociais, tem até eventos esportivos, quando a gente cria gincanas ou atividades de team building, e o próprio evento corporativo ali dentro. A gente tem dentro dele a melhor fatia do mercado, como eu já disse. Trabalhamos com um budget pré-definido, ou seja, tem verba já específica para aquele tipo de evento. A gente tem os melhores cachês do mercado de eventos. Então, o mercado de eventos hoje é o que melhor se paga. É completamente diferente um cachê de um produtor de eventos que faz um show do que um produtor de eventos que faz um evento corporativo. É assim, é gritante a diferença. E eu vivo isso todos os dias, eu sei do que eu estou falando. A gente tem clientes fixos, como eu disse, eu tenho clientes há 8 anos, há 5 anos, há 4 anos, há 6 anos. Então, a gente costuma ter praticamente como se a gente tivesse um salário fixo, né? Porque a gente tem eventos fixos, então a gente conta, tem meses específicos do meu ano que assim, eu me deixo ali reservado, eu me reservo para só atender aquele cliente, porque eu sei que já é uma verba garantida. Então, isso nos dá uma certa tranquilidade, uma vez que você prestou um serviço bem feito, você vai ser chamado no próximo ano, então você já vai tendo ali aquela tua certeza de uma grana, né, de um job ali, entre aspas, fixo, né? Então, são datas que tem recorrência, então a gente consegue garantir. Um show, dependendo da festa, se é uma festa muito pequena, né, ou começando, iniciante, a gente não sabe se ela vai sobreviver para uma próxima edição, né? Assim como você trabalha em casa de shows, outros tipos de eventos como teatro, enfim, peças, a gente sabe que existe essa dificuldade, uma vez que depende da venda de ingressos, de ter público, depende da atração, uma série de outros fatores. Então, a gente tem toda essa tranquilidade, entre aspas, né? 90% tem demanda de trabalho meses antes. Então, quando eu fecho um evento corporativo, é raro, às vezes, que eu sou chamada só para o dia ali. Até a pandemia, eu ainda só realmente trabalhava com a questão da execução e da a montagem ali do evento. Eu ia para a montagem e operacionalizava o evento e depois desmontava. Com a pandemia, eu acabei pegando toda a questão de pré-produção, faço um pouco de roteiro, direção, e aí a gente acaba tendo essa demanda antes. Então, a maioria dos jobs eu já tenho demanda, às vezes 3 meses, 4 meses antes, no mínimo 1 mês antes, e eu sou remunerada por esse mês. Então, é mais uma forma de ganho, né? Trabalhando com a pré-produção, com a produção executiva, né? E você acaba tendo aí trabalhos meses antes. E eu consigo conciliar outros jobs. Então, não é uma demanda que você fica fixo para aquele evento. Óbvio que tem as necessidades, né? De pessoas fixas, às vezes até dentro de agências para fazer, mas quando eu entro com a parte da produção executiva, eu sou só um braço, muitas vezes dessa agência para entregar esse job, e eu consigo conciliar com outros. Então, isso vale super a pena também. E é aquela coisa, agenda cheia, né? Você sempre terá jobs. Se você souber se reinventar, se você souber ter jogo de cintura, se você se organizar, gerir bem o seu tempo, você consegue atender mais de um evento e você consegue ter essa demanda aí ao longo do ano. Então, esse mercado de eventos corporativos, mais uma vez, é a maior fatia do mercado, tem muita empresa para se atender, inclusive a farmácia que está aí do seu lado, a empresa do teu pai, a empresa de um amigo, a empresa do namorado, do marido, talvez esteja precisando de alguém para, de fato, cuidar dos eventos. E você não percebeu isso ainda. Então, o mercado de eventos corporativos é muito maior do que você imagina, e dá para começar fazendo eventos pequenos. E até uma curiosidade, eu não vivo de grandes eventos corporativos, eu vivo de pequenos e médios eventos corporativos. E isso há alguns anos já, e vivo até bem. Então, assim, não é falando que, nossa, Dani, você fala isso porque você atende grandes contas.
Não atendo, não. A maioria das minhas contas são pequenas e vocês podem ter certeza que, de fato, eu prefiro ter essas pequenas mais tranquilinhas ali do que pegar as grandes. E aí, quem tiver no curso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, as vantagens e as desvantagens.